Olá, bom dia. Esse vídeo é a segunda parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo em que eu conto a respeito de uma sociedade trágica que eu tive e que acabou muito mal. O meu sócio era uma pessoa muito difícil, uma pessoa complicada, e essa sociedade não correu nada bem. Bom, a primeira parte eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos então a essa segunda parte. O que aconteceu a partir daquelas situações absurdas que eu narrei, de golpe da esposa do promotor de justiça, golpe do ônibus em Cambuquira e outros casos que eu narrei lá na primeira parte? Agora, na segunda parte, dois fatos me levaram a tomar a decisão de entrar na justiça e de agir de uma forma, então, mais contundente, digamos assim. A primeira delas aconteceu no estabelecimento comercial. Um cliente esqueceu um talão de cheques no local, eu encontrei e o meu sócio, então, Jorge, o meu sócio da época, ele viu o talão, pegou e disse que entregaria ao cliente. Passado um tempo, eu perguntei se ele havia entregue, ele disse que sim. E posteriormente eu vim a encontrar aquele cliente que perdeu o cheque. Eu perguntei a ele se correu tudo bem, se ele havia recebido, e ele disse que não, que inclusive estavam passando cheques sem fundo nos postos da BR. Então isso daí já acendeu uma luz amarela assim gigante na minha frente. Outro fato, na minha cidade natal, então em Juiz de Fora, eu conversei com uma pessoa que era muito popular e conhecia então muita gente, ele sabia de tudo que acontecia ali. E ele me contou que esse Jorge, ele esteve envolvido com um pessoal de uma cidade vizinha chamada Barbacena, e esse pessoal mexia com dinheiro falso. Então ele estava muito junto deles e havia então uma certa dúvida e uma certa suspeita. E outra coisa é que o escritório que ele tinha de contabilidade, ele ficou conhecido, ele se notabilizou por ser um escritório da laranja, ou seja, o escritório onde eram preparados os chamados golpes da laranja, quando empresas são abertas para aplicar golpe na praça, golpe na comunidade. Então, esses dois fatos, eles me aterrorizaram. Eu lembrei todos os fatos que eu narrei lá na primeira parte do vídeo e eu entendi então que não tinha outra alternativa senão entrar mesmo na justiça e levar a público aquelas questões. Eu estaria mais protegido dessa forma. No entanto, eu menosprezei a capacidade ou de reação, né, ou a loucura, digamos, entre aspas, do meu sócio, e eu não imaginei o que ele viria a fazer a seguir. O que aconteceu foi que, em primeiro lugar, após eu ter entrado na justiça com uma ação que se desmembrou em três, essa ação pedia destituição dele, do Jorge, da gerência do negócio, pedia o afastamento dele definitivo da sociedade e pedia prestação de contas. E posteriormente eu entrei com uma outra ação no outro estabelecimento pedindo também prestação de contas. O que aconteceu, a reação dele foi a seguinte: não existia até aquela época reclamações trabalhistas contra a empresa. Ou, na verdade, houve uma reclamação trabalhista no meu tempo lá da empresa. No entanto, após ter entrado na justiça, houve uma enxurrada de reclamações trabalhistas. Foram mais de 10 reclamações num período assim muito curto, e isso não pode ter sido coincidência, né? Então, ele não patrocinava diretamente as ações, mas ele naturalmente estava envolvido com isso de alguma forma. E uma dessas reclamações foi exatamente daquela namorada dele, que eu narrei lá no caso da esposa do promotor de justiça, e essa namorada entrou então também com reclamação trabalhista, e como eu ia me posicionar com relação a ela? Ela não era uma simples funcionária, ela foi colocada lá como namorada dele para se instalar lá e para cuidar da filha que eles tinham, que eles haviam tido, né? E, além disso, ela era aquela pessoa que constava na alteração contratual que eu assinei, ou seja, ela havia, teoricamente, se tornado minha sócia no estabelecimento, né? Sendo que eu fui enganado porque eu imaginei que eu estava me tornando sócio da esposa do promotor de justiça. Então, o que aconteceu? Eu neguei o vínculo trabalhista e a Justiça do Trabalho posteriormente confirmou então essa negação do vínculo trabalhista, ou seja, negou a ela os direitos trabalhistas, ela perdeu a causa.
Mas o Jorge fez uma outra coisa, ele está por trás de outra coisa, que também não pode ser coincidência. Eu nunca havia tido até aquela época qualquer tipo de investigação na delegacia de polícia em que o meu nome estivesse envolvido. Isso nunca havia acontecido. E agora, de repente, várias pessoas estavam procurando a delegacia de polícia e narrando crimes nos quais eu apareceria como autor desses crimes. Crimes que sequer haviam acontecido. Aquelas denunciações, né, ou aquelas imputações, elas eram completamente falsas. Mas a delegacia instaurou os inquéritos e levou a termo a apuração deles. E o que aconteceu foi que, finalmente, o promotor de justiça entendeu que aquilo tudo era uma grande armação, era uma grande mentira, e começou a denunciar aquelas pessoas pelo crime de denunciação caluniosa. E, pelo que eu sei, pelo menos uma delas foi condenada em primeira instância, e, no caso, aquela própria namorada dele, que eu narrei antes, ela entrou, então também foi uma dessas denunciantes que denunciou ilicitamente, e veio a ser condenada, mas em seguida ela desapareceu da cidade. Nessa época aconteceram fatos muito graves, houve perseguição de carro, eu capotei 2 vezes o meu veículo em acidentes trágicos, aí, influenciados de uma ou de outra forma, pelos fatos, né, que eu estava vivendo, que eu estava vivenciando. Houve tiros disparados na entrada do estabelecimento, na rodovia mais próxima ao estabelecimento. Houve então uma série de fatos que eu considero graves e finalmente nós caminhamos então para um acordo na justiça, quer dizer, pelo menos na justiça foi feito um acordo que colocou fim àqueles processos. O Jorge havia também entrado contra mim pedindo prestação de contas na empresa desse meu período em que ele foi afastado, e ele teve ganho em primeira instância, e eu também tive ganho nas minhas ações, mas finalmente nós fizemos um acordo que colocou então um ponto final em todas aquelas ações, em todo aquele litígio que havia entre nós. E depois disso, o Jorge, ele tendo se formado em Direito, ele então mudou-se para o Rio de Janeiro. E aqui termina então essa fase, essa parte da história, sendo que a parte que vem em seguida é uma parte também bastante trágica, e aconteceram fatos muito terríveis, e eu vou narrar então na parte 3. Eu espero que vocês fiquem bem, amigos da internet.